Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 132, capítulo 14, a Gênese. Hoje nós vamos partir para a questão de número 32, né? Então, aqui Kardec, ele diz assim: então, tratando-se da catalepsia e da ressurreição, né, que é o tema. Então, Kardec aqui, ele inicia dizendo assim, ó: em certos estados patológicos, ó, eu tô parecendo um pato aqui. Em certos estados patológicos, quando o espírito há deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta ele o corpo, todas as aparências da morte e anuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio. Aqui Kardec está comentando a respeito da catalepsia. Catalepsia é essa que nós já esmiuçamos nos vídeos anteriores. Falamos bastante a respeito da catalepsia, da letargia, da epilepsia, né? Falamos bastante a respeito da ressurreição. Então, acontece que quando nós tratamos a respeito da catalepsia, da ressurreição, da letargia, da epilepsia, né? Usávamos naquele momento o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ressurreição e reencarnação, que era naquela época aceita pelos judeus e não aceito pelos saduceus. Nós já tratamos a respeito desse assunto, então não carece assim de muito comentário, né? Mas Kardec está dizendo aqui, em certos estados patológicos, quando o espírito há deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhes acha aderido, apresenta ele o corpo, todas as aparências da morte e anuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio, né? Então, semelhante estado pode durar mais ou menos tempos, né? Então, nesse caso, como nós já explicamos em outros vídeos, né? Existe casos de catalepsia que, vamos dizer assim, os próprios médicos, eles dão o caso ali por óbito, né? Porque existe no mundo aparelhos que conseguem captar, né? Então, aparelhos que conseguem detectar que o indivíduo ainda não entrou em óbito, mesmo tendo o teu coração
parado, o pulmão parado, e 99,9% do sistema neurológico, porque a desagregação do perispírito e do espírito só ocorre quando cessa todas as funções neurológicas que encontra-se na região do tronco encefálico, né? Depois você estuda isso para você ver, procura para você ver, né? Tronco encefálico. É interessante, é maravilhoso esses estudos de fisiologia. Então a morte só é considerada morte mesmo física quando cessa todas as funções. Enquanto no paciente com catalepsia, algumas funções ainda continuam ativas neurologicamente, no sistema neurológico. Só que essas funções ativas, elas, vamos pensar assim, como uma chamazinha da vela, sabe aquela luzinha da vela? Quando ela vai quase apagando, fica lá, você pensa assim, apagou, 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 apagou. E demora 3, 4 dias para poder aquela chama apagar. Mas no caso da catalepsia, não apaga, reacende novamente. Aí o coração volta a funcionar, os pulmões e tudo, a pessoa acorda daquele estado cataléptico, daquele estado letárgico, entendeu? Porque é lógico que os fisiologistas eles têm isso como um estado patológico, né? Mas na lei de causa e efeito, ação e reação, a prova, é a expiação daquele espírito. Ali também existe processos obsessivos também no estado de catalepsia, de letargia e também de epilepsia. Só que a epilepsia já não entra no quadro da letargia e nem da catalepsia. Mas todos os três estados, a base, né, a causa, vamos dizer assim, é um transtorno obsessivo que leva às disfunções neurológicas, né? Tanto é que o paciente, quando se detecta, o médico consegue detectar essa catalepsia, esse paciente tratado aqui na Terra pode se reverter esse quadro desde que trate a parte neurológica, mas também a parte espiritual. Enquanto não trata a parte espiritual, ajuda, né, o tratamento médico, mas não 100%. Mas a gente agradece muito a medicina, né? Muitos cientistas que têm incansavelmente têm estudado, têm trabalhado, lutado para o bem-estar nosso aqui na Terra. Mal de nós se não fosse os cientistas, né? Que incansavelmente eles estudam para o nosso bem, né? Então, observe só para você ver. O corpo, todas as aparências da morte.
e anuncia ser uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio. No estado cataléptico, a vida ali está por um fio. Vamos simplificar, né? Vamos, assim, através do lado circense nosso. Vamos pensar da seguinte forma, que o nosso perispírito, ele no estado normal, existe 50 fios que o mantém preso ao corpo físico. No estado cataléptico, que mantém preso o perispírito e o espírito e o fluido vital ao organismo físico, é apenas um fio. Então, a pessoa ali está no corpo físico presa por um fio. Só que aquele fio não rompe. Aquele fio não rompe, né? Por isso que, tratando-se desse assunto em alguns vídeos, né, uns 30, 40 vídeos antes desse, tratávamos a respeito desse assunto quando Chico Xavier foi interrogado a respeito quantas horas seria preciso ali para velar um paciente. Então, o Chico Xavier, é óbvio, ele disse que, de acordo com os desígnios de Deus, né, de acordo com os desígnios da natureza de Deus, o certo de um velório é 24 horas. É 24 horas. Porque existe tantos transtornos patológicos, como está escrito aqui, patológicos, que nós desconhecemos, que durante aquele período, mesmo dado por, mesmo tendo sido anunciado pelo médico um óbito, pode o paciente retornar à vida física, à vida orgânica, por falta nossa de conhecimento de bilhões de fatos que nós desconhecemos. Então, o paciente pode retornar à vida orgânica, mas isso não significa que o paciente, o perispírito e o espírito se desligou do corpo físico. Porque uma vez que se desliga do corpo físico o perispírito e se esvai o fluido vital, e também o espírito também se desprende do corpo físico, aí não volta mais aquele corpo. Isso não volta mais. Mas que ferramenta nós temos que garante que aquele paciente realmente veio a óbito? É óbvio que a experiência do especialista, do médico, nos ajuda bastante. Mas e se, no caso, aquele parente nosso sofre desse transtorno patológico, né? E se ele sofre desse transtorno e nós não sabemos? E se ele ali encontra-se num estado num estado cataléptico, preso apenas o perispírito, o fluido vital e o espírito por um fio. E depois ele retorna, porque ele retorna. Por isso que nós dissemos que Jesus nunca ressuscitou corpos.
há 2000 anos atrás. Corpos orgânicos, corpos físicos. Ah, mas ele ressuscitou fulano, ressuscitou Bertano. Não, ele ordenou que aquela alma se despertassem, acorda desse estado letárgico que você se encontra, volta, né? Retorna, né? Então nós já explicamos bastante a respeito desse negócio de ressurreição, né? O que significa a ressurreição, que é o conhecimento das leis de Deus, né? Hoje mesmo, em dia 2023, toda vez que você aprende uma coisa, bota isso na sua cabeça com todo respeito. Toda vez que você aprende uma coisa, que alguém lhe diz alguma coisa e você pensa assim, nossa, eu não sabia disso. Você deixou para trás um estado de catalepsia e um estado de letargia. Você sabia disso, né? É um estado de ignorância da alma. É um estado de imperfeição. Você sabe por quê? Porque é perfeito só Deus. Vamos usar também Jesus, né? Que se encontra em processo de evolução, mas vamos considerar o mestre perfeito. O que é isso aí? Não tem nem comparação, né? Então, mas nós não. Nós nos encontramos em processo de evolução. Então, quando alguém chega, ele diz assim, vamos pensar assim, só para você entender. Você sabia que 8 mais 8 é 16? Não! 8 mais 8 é 16? É. Eu não sabia. Você entende que é só uma encenação circense minha aqui? Que não é isso, não, 8 mais 8, porque até meus netinhos de 4 anos, 6 anos, 7 anos sabem disso. Mas é uma forma de, né, da gente espairecer. Querendo mostrar, sim, que o que você desconhece, que você passa a conhecer, você desperta, você acorda. Gente, isso é uma ressurreição. Eu estou acordando, eu estou aprendendo. Eu me encontrava no estado cataléptico, eu me encontrava no estado letárgico, eu dormia perante a evolução, perante o conhecimento. Olha que interessante, né? E não tem nada, para mim, eu acho que não há nada mais interessante que o conhecimento dos desígnios das leis do Criador, né? Então, semelhante estado pode durar mais ou menos tempo. Ah, não, voltando, desculpa. Eu falava de Chico Xavier. Então, Chico Xavier, ele disse que é preciso respeitar pelo menos 24 horas. Agora, a gente entende que Chico Xavier disse isso porque pode acontecer de ali na 21ª hora o paciente despertar. Ele está no estado cataléptico, ninguém sabe. Agora, você esperou as 24 horas. O paciente não acordou. Beleza, sepulta. Ah, mas se na 25, 26 horas ele acordar, aí já não é problema teu, porque você agiu corretamente de acordo com as leis do Criador, esperou as 24 horas. Agora, nós entendemos também, isso aí nós temos que raciocinar. Então, por exemplo, quando a pessoa sofre um infarto, né? Aí você não precisa esperar 24 horas para ele ressuscitar. Ressuscitar nesse sentido, tá, gente? Do estado cataléptico, porque ele não está em um estado cataléptico.
Ele não está numa catalepsia aí, não. Quando a pessoa sofre um infarto, quando a pessoa sofre um acidente, quando a pessoa é um câncer na massa encefálica ou em outras partes do corpo que ocorre uma insuficiência generalizada em todos os órgãos do corpo físico, que é constatado pela medicina, né, pelos médicos, que são muito capacitados. Então, nós temos que agir de acordo com a lógica. Um câncer nos pulmões, né? Uma embolia pulmonar que levou a pessoa ao óbito, né? A gente tem que raciocinar. Um câncer nos pulmões, um câncer no estômago, no esôfago, um câncer de próstata. Nós temos que raciocinar. Então, pode ter certeza de que, mediante esse quadro que nós acabamos de narrar, a pessoa realmente, ele veio a óbito, ele realmente se desprendeu, perispiritualmente, ele se desprendeu do corpo físico. Porque vários fatores ali contribuíram para que ele realmente desencarnasse. O seu perispírito, o seu espírito, a sua alma se desligasse, né, se desagregasse do seu corpo físico, não é? Agora, a pessoa precisa ficar muito esperto no caso como, por exemplo, a pessoa não tem nada, a pessoa está ótima, né? Aí, de repente, a pessoa começa a sentir uma dor no peito, uma dor nas costas, interna a pessoa. Aí, daí a pouco, chega a notícia que a pessoa faleceu. Mas, doutor, faleceu do quê? Não sabemos. Mas o senhor não tem como fechar um diagnóstico? Fecha um diagnóstico, mas não tem como fechar um diagnóstico. Veio a óbito e pronto. Mas não foi uma parada cardíaca? Não foi. Um infarto? Não foi. Um AVC? Não foi. Um câncer? Não foi. Ué, mas o quê? Por exemplo, a pessoa que morre dormindo. Tem que tomar muito cuidado com isso aí também. É relativo, mas a gente está dizendo só para a pessoa ficar esperta com essas coisas, em relação a esses fatores. A pessoa tá igual vó, a senhora, hein, vó? Sei não, essa senhora não passou por esse estado de catalepsia. Porque a senhora desencarnou igual um passarinho, né? Nem gemeu. Ai. Então, tem muitos casos que a pessoa tem que ficar meio que, né? Agora, seu parente está viajando, cai o avião, né? Incinera todo mundo. Você não precisa ficar esperando que ele encontre assim no estado de catalepsia, que não encontra não. Isso aí é ignorância, né? Não adianta só rir também não, vó. Vó tá rindo aqui do meu lado. Então, por um fio, né? Podem mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Nós já esclarecemos isso aqui nos vídeos anteriores, né? Então, existe casos de pessoas que entra nesse estado cataléptico, como por exemplo, lá nós já explicamos isso, mas vamos explicar de novo? É gostoso, não é? Como por exemplo, todas as pessoas que presenciaram o caso de Lázaro, diz alguns evangelistas, que
o corpo de Lázaro encontrava-se algumas partes em decomposição e até com um mau cheiro, né? Mas qual a novidade nisso? Novidade nenhuma. Porque nós já explicamos isso aqui já, né? Acho que muito bem explicado. Nós, em vida, nós nos desintegramos. É preciso entender que o cataléptico, ele encontra-se também vivo. Ele encontra-se também vivo. O corpo dele ali não morreu. Ele não está morto. Então, nós temos que entender que muitas pessoas têm úlceras varicoses nas varizes, que em vida física que a pessoa, se não cuida, ela entra num estado assim fétido, né, de odor. Todos os dias, todas as horas, bilhões de células no nosso corpo morrem, mas bilhões também nascem. Nós já explicamos isso aqui, né? Então nós vamos para o próximo vídeo, né? Vamos dar sequência no próximo vídeo.